Então, vamos lá, posso fazer inserção aqui, vamos fazer busca. Deixa eu comentar esse código aqui acima. Vamos aprender a fazer uma consulta, uma busca. Então, eu vou criar uma consulta aqui SQL, né? Vou criar uma variável chamada SQL. A consulta vai ser do tipo select, então select, aqui asterisco para que ele pegue tudo, de onde? Da minha tabela dados, com uma condição. Aí eu passo where quando o nome for igual a um parâmetro que eu quero passar. Nesse caso, eu coloco interrogação, porque aí ele fica esperando eu substituir esta interrogação por algum parâmetro. Então, até então, a minha variável SQL recebe a minha tabela dados, né, e recebe uma consulta ali falando que eu vou passar um parâmetro para fazer uma busca aí pelo nome. Ok, tendo feito isso, eu vou criar então a função que vai tratar isso para mim. Vou chamar essa função de ler dados, por exemplo. E vou passar para ela justamente este valor que seria passado aqui para o nome. Então, posso colocar aqui valor busca ou valor buscado, né? O nome que você quiser ali, mas que dê referência que vai ser justamente esse dado a ser buscado. Quando eu for chamar então essa minha função, por padrão, vou ter que passar para ela qual vai ser esse valor que eu estou buscando. Nesse caso, qual seria o nome que eu quero buscar. Para isso, ele tem que percorrer todas as linhas aqui dentro da minha tabela, né, e verificar. Vamos supor que eu quisesse buscar o usuário cadastrado lá, Hugo. Então, ele vai ter que percorrer tudo e vai comparando. Poxa, alguma delas no campo nome tem o nome que eu coloquei ali no parâmetro? Sim, se tiver, ele vai listar. Então, eu vou dar um print nessa linha para que ele me mostre. Então, vamos montar essa lógica aqui. Primeiro, para ele percorrer todas as linhas, ou eu vou precisar de um while ou eu vou precisar de um for. Vamos fazer com um for. Percorra para mim as linhas, né, até que seja encontrado o valor de busca. Então, aqui, quando eu dou um for all, ele vai começar a percorrer todas as linhas e vai até o meu cExecute, nesse caso aqui, que é o meu cursor.execute. Vou passar aqui a minha tabela, na qual ele vai percorrer, que é a tabela dados, né, que está na função SQL aqui acima, e o valor que eu quero. Nesse caso, eu teria que passar aqui um range, se vocês lembram, que seria, por exemplo, de onde ele parte, né, aonde que ele começa, nesse caso essa é a minha tabela, e até onde ele vai, até ele encontrar esse valor. Então, vou colocar aqui o meu valor busca, que é o que eu estou realmente aí buscando. Perfeito. Ele vai ir até que ele encontre esses valores. Aqui, por sintaxe do for, você tem que colocar 2 pontos também e dar Enter, para ele abrir um espaço de tabulação. Quando ele encontrar essa linha, me mostre essa linha. Então, print whole. Lembrando que aqui, a partir da versão 3, né, o print é obrigatório a utilização dos parênteses. Então, coloca ali para evitar erros. Perfeito. Depois disso, então, eu mando ele executar a minha função, que se chama ler dados, e é aquilo que eu falei, quando você for chamar ela, ela tem um parâmetro aqui, você vai colocar essa informação. Quero que ele, então, me mostre a linha aí que contém, né, o nome Hugo Vasconcelos. Então, se tudo der certo, ele tem que buscar baseado neste nome aqui. Vou pedir para executar, ok. Vamos lá, beleza. Então, deu certinho, mostrou que é o usuário número 1, né? Aqui o valor é 50, todas as informações aqui, então, estão listadas aí na linha. Lembrando que esse row, ele passa a ser uma array, uma tupla. Então, aqui eu posso, por exemplo, pedir para ele buscar baseado em alguma posição. Se eu passar ali 2, por exemplo, para ele, a posição 2 é o terceiro registro. Lembrando que o primeiro é 0, né? O segundo é 1 e 2 é o nome. Ah, mas eu queria o endereço dele. Então, o endereço dele aqui vai ser a posição 3. E assim por diante. Então, eu posso fazer essas informações aí e ele vai mostrar para mim. Se eu tivesse outro usuário, né, com o mesmo nome, ele traria também, né, já que ele percorre tudo. Vamos verificar aqui então. Eu vou ter que habilitar novamente esta instrução. Vou trocar aqui para Hugo. Ok. Só vou mudar isso aqui. Vou colocar a rua XXX e vou colocar aqui o usuário 5. Beleza. Estes outros aqui vou deixar comentado. Não me interessa ele executar ele. Vamos rodar novamente. Beleza, vamos ver. Ó, agora ele já trouxe 2, né? Rua A e rua XXX, que foi justamente o que eu alterei. Se eu peço aqui para ele mostrar tudo, ó, ele vai me trazer agora 2 dados. Eu não vou colocar parâmetro na linha, ele vai trazer então, né? Na verdade trouxe 3, porque como eu executei de novo, ele fez a criação novamente aqui deste outro, ele fez essa execução aqui novamente. Ó. Então, ele criou um outro usuário ali, em vez de ter 2 Hugos, agora eu tenho um total de 3. Deixa eu só deixar comentado isso aqui novamente.
Ok. Beleza. Ctrl S. Vou executar de novo. Deixa eu ver aqui porque eu comentei algo que não. Opa, que vacilo. É aqui, ó. Comentei as variáveis ali acima, né? Claro que ele não vai encontrar nesse caso aí. Então, perfeito. Ele tem 3 aqui. Se eu atualizar aqui no meu banco de dados, realmente eu vou ver que eu tenho 3 Hugos ali. Então, ele está trazendo certinho essas 3 informações aí.